eu gostaria de conversar um pouco nesse momento, refletindo na palavra do Senhor com os irmãos, sobre o nosso futuro. E quando a gente pensa sobre o nosso futuro, sobre como que a gente tem planejado o nosso futuro. E esses dias, a gente tem vivido tempos em que a gente, em geral, a gente não consegue fazer muito planejamento de futuro. E por que a gente não consegue fazer planejamento de futuro? Porque a gente não sabe muito ao certo como as coisas, como as circunstâncias vão acontecer. É muito comum, por exemplo, a gente dizer, eu estou me preparando para o futuro. E aí vamos supor, então eu conheci uma senhora lá em Fortaleza, que ela investia o que ela podia e o que não podia na formação acadêmica do filho dela, por exemplo. Ela não tinha recursos para pagar de verdade uma escola particular, e ela se virava de todo jeito, em cima de uma máquina de costura, maneira de falar, para poder ter dinheiro, e o menino estudava numa das melhores escolas particulares lá de Fortaleza, porque ela dizia, não, eu estou investindo no futuro. E aí, quando a gente vive tempos como esse, às vezes o futuro começa a ficar meio incerto. A gente começa a pensar e dizer, meu Deus, como será o dia de amanhã? O que vai acontecer daqui a 3 meses, daqui a 2 meses? O meu irmão, uma questão pessoal, aqui, ele estava planejando vir visitar a família em julho. O meu irmão mora nos Estados Unidos. Ele estava planejando de visitar a família em julho, comemorar o primeiro ano de aniversário do filhinho, para poder a família conhecer também. Não pôde. Aí ele remarcou as passagens para dezembro, dizendo, pronto, nossos pais vão comemorar 50 anos de casado em dezembro, e a gente vai estar junto para poder celebrar o Senhor, agradecer a Deus, reunir a família. E aí eu conversando com ele outro dia, ele disse, rapaz, eu não estou querendo nem muito me animar, porque a gente não sabe como é que vai estar as circunstâncias, nem aqui, nem aí, daqui para dezembro. Se eu vou poder, de fato, estar aí e a família conhecer o meu sobrinho e tudo mais. Então fica essa questão, às vezes, de não saber direito do nosso futuro. E é interessante porque a gente gosta muito de se preparar para o futuro e a gente vive, então, dias que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer amanhã ou depois. Mas sabe o que é interessante? Tem muitas coisas que a gente não sabe se vai acontecer ou não vai acontecer. E existem outras que, apesar da gente saber que é certo que vai acontecer, às vezes a gente não tem se preparado, não tem vivido e pensado nela. A palavra de Deus nos diz que, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A palavra do Senhor, ela não deixa dúvidas de que Jesus Cristo voltará, de que Ele voltará para nos buscar, de que o mundo, como nós conhecemos, um dia ele vai acabar. Todas essas coisas vão passar. Tudo que nós fazemos aqui nessa terra deixará de existir. A realidade do juízo final, a realidade do final dos tempos, normalmente é uma coisa que a gente não gosta muito de pensar, principalmente dependendo do momento de vida. Normalmente uma pessoa de mais idade, e aí já a idade mesmo, assim, às vezes começa a dizer, Senhor Jesus, volta logo, tipo assim, já viu que eu queria viver aqui na terra, aí como não quer morrer sozinho, quer ir com todo mundo, então fica pedindo que Jesus volte logo. E às vezes, quando você pega, assim, por exemplo, uma pessoa se preparando para casar, em vias de ter filho, organizando a questão, passou num concurso público depois de não sei quanto tempo estudando, está ali em tempo de assumir o negócio, e aí a gente pensando sobre todas as circunstâncias, a gente está às vezes se apegando com as coisas que a gente vive aqui na terra, talvez o desejo humano de pensar, Senhor, agora espera só mais um pouquinho. Mas o fato, meus irmãos, que se a gente observar a palavra do Senhor, e esse não é ainda o texto que a gente vai meditar, mas no início do livro do Apocalipse, João, ele fala, a palavra de Deus fala assim, João escrevendo, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, quando o livro do Apocalipse, ele começa falando das coisas que em breve iriam acontecer.
notificou ao seu servo João, ao qual atestou a palavra e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. E ele fala no versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Há algumas semanas, na nossa meditação da quarta-feira, no nosso momento devocional, eu até falei sobre isso. Falando que o servo do Senhor, ele não tem que ficar tentando descobrir quando que Jesus Cristo vai voltar. Porque a gente sabe que ele vai voltar. Quando ele vai voltar, eu não sei. O próprio Jesus Cristo, quando foi perguntado sobre quando haveria de acontecer essas coisas, ele disse, naquele momento, autolimitado pela sua humanidade, naquele instante que ele se humilhou e se esvaziou e assumiu a forma de servo, ele disse que naquele momento só o Pai sabia. Nem os anjos no céu sabiam, só o Pai. Mas ele, então, traz o alerta para que a gente esteja atento, porque a gente não sabe quando essas coisas iriam acontecer. Isso está lá em Mateus 24, que ele diz, olha, portanto, vigiem, vigiai, porque não sabeis ao certo o dia em que vem o vosso Senhor. E ele chega a fazer até a analogia com a questão da figura do ladrão, que chega de surpresa, daquele que chega naquele momento em que ninguém espera. E ele até fala que vai voltar naquele tempo em que as pessoas vão estar lá, se casando, vivendo a sua vida normal, fazendo todas as coisas, e de repente Jesus Cristo virá. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre essas coisas, que a gente não pode ter nem o extremo de imaginar, olha, isso não vai acontecer tão cedo, pastor. Olha, presta atenção, né? Olha aí para as coisas, tudo, deve ter muita coisa ainda para acontecer. Aquelas pessoas que gostam de dizer que falta muito tempo, elas usam aquele critério da palavra do Senhor, que está correto, diz que o evangelho será pregado a todas as nações ou povos, e então virá o fim. Aí você olha assim, e aí desculpa, mas é muito egoísmo da nossa parte imaginar, se você não estiver querendo que Jesus Cristo volte. Graças a Deus ainda falta muita gente para ouvir falar de Jesus, então ainda não está na hora. Então às vezes fica colocando como se fosse motivo de, posso ficar muito tranquilo, né? E aí a gente não sabe muitas vezes o quanto o evangelho caminha de forma silenciosa, por exemplo, nas nações em que a igreja é perseguida. Nós não temos como medir exatamente o tamanho da propagação do evangelho nesses lugares. Mas a gente também não pode ter aquele outro extremado, de ficar olhando para a circunstância e ficar dizendo, pronto, olha só, está acontecendo um negócio estranho. Esse ano teve a pandemia, teve chuva de gafanhoto, teve... Rapaz, as ventanias aqui em São Luís, nessas últimas 2 semanas, não foi? Derrubou até a placa da igreja, não sei se os irmãos deram falta. Né? Derrubou, arrancou telhado de um monte de canto, né? Destelhou um bocado de gente por aí. Eu vi vídeo de uma loja lá invadindo o vento, derrubando um monte de coisa. Então a gente olha assim, rapaz, esse tempo está muito doido. Só falta nevar no sertão. Mas já teve chuva de granito lá no meu Ceará, certo? Em Sobral, uma cidade bem... Se alguém conhece Sobral, sabe que... Se você pode não conhecer Sobral, mas se você conhece Teresina, é parecido o clima. Né? Então, é aquela questão ali, e lá caiu chuva de granito uma vez. Então a gente olha para essas coisas assim, não, só pode. Jesus está voltando, porque olha as coisas todas que estão acontecendo, e olha aqui, e comparando e tudo mais, e vendo a situação difícil, e vendo o dia mau. A gente não pode, enquanto servos do Senhor, ficar tentando calcular quando que Jesus Cristo vem, para poder saber se a gente vai se preparar ou não para a volta, para se vai preparar ou não para o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. O servo de Deus é desafiado a estar sempre vigilante, a estar sempre pronto para a volta do Senhor Jesus Cristo. E aí vem então a grande questão dessa história. Será que eu estou preparado para o encontro com Cristo? Será que eu sou daquela multidão dos santos que estão com o seu nome escrito no livro da vida e que vão ter a alegria de celebrar com o Senhor, dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus, graças a Deus estou me encontrando com o meu Senhor, graças a Deus estou passando de todo esse momento difícil que a gente passa aqui nessa terra, de todos os dias maus que a gente eventualmente vive por aqui, e vivendo, então, voltando para os braços do Pai, indo para o encontro com o meu Senhor, e vou viver por toda a eternidade com Ele, e tudo isso vai passar? Ou vai estar do lado daquela outra multidão, das pessoas que vão lamentar, que vão temer, porque estavam de fato distante do Senhor. E eu queria usar para a gente abordar esse tema, uma das cartas às igrejas do Apocalipse, que é justamente, que está no capítulo 3, a partir do verso 14, a carta à igreja em Laodiceia.
Confesso aos irmãos que de vez em quando o fôlego ainda vai embora aqui com a máscara, apesar de... É o quarto domingo já que a gente está fazendo presencial? Acho que sim. De vez em quando o fôlego ainda falta. E aí diz o seguinte, Apocalipse capítulo 3, a gente vai ler a partir do versículo 14 e até o verso de número 19. Diz o seguinte: ao anjo, ao mensageiro, né, ao servo do Senhor que passa a mensagem da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírios para ungires os olhos, a fim de que vejas. E eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. É interessante que a analogia que ele faz à igreja de Laodiceia é chamar de morno. Chamar de morno, dizer nem frio nem quente, não é uma coisa nem outra. A gente vive um tempo no nosso Brasil, né, de um evangelho em que as pessoas não vivem uma vida mesmo de compromisso com o Senhor. É aquele negócio que, quando eu era criança, a gente chamava de, não sei se vocês conhecem essa expressão, se você é crente há muito tempo, conhece, de crente Raimundo, né? Quem conhece aqui, só para ter uma ideia? Pouca gente. A gente chamava de crente Raimundo, isso lá no Ceará era muito normal. Não o crente Raimundo, né, a expressão, né? Crente Raimundo, que era um pé na igreja e outro no mundo, né? E aí tinha até uma música muito bonita de um quarteto que eles falavam do domingueiro, né? Que ele era aquele crente domingueiro, aquele crente só do domingo, né? Que no domingo, a música dizia, no domingo ele é santarrão, mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado não é santo não, né? E aí ele fazia, e eu lembro que a gente achava muita graça dessa música, e a gente falava do crente Raimundo, a gente falava de todas essas coisas, mas a questão é que o problema é que a gente tem visto que a quantidade de pessoas que não estão de fato comprometidas com o evangelho, que às vezes se dizem cristãs, que têm às vezes um nome escrito no hall de membros da igreja, que às vezes frequentam uma igreja até com um certo grau de assiduidade, mas que muitas vezes não têm vivido uma vida de fato no evangelho, uma vida de acordo com os valores do evangelho, tem sido vivido uma vida sem estar de fato comprometido com o Senhor. E quando eu penso sobre pessoas vivendo dessa forma, eu sempre lembro Jesus Cristo falando que quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Isso está lá em Mateus 12, no capítulo 6 lá de Mateus, ele também vai falar aquela questão de que ninguém pode servir a dois senhores. E a sensação que eu tenho é que muitas vezes a gente tem vivido em meio a uma geração descomprometida com o evangelho, que às vezes gosta de ter o rótulo de evangélico, que gosta de ter o rótulo de cristão, mas que às vezes falta de fato a vida como cristão. E eu me preocupo muito com isso, e às vezes a gente acaba falando, por exemplo, da igreja perseguida, e aí a gente fala assim, quando a gente olha, assim, hoje mesmo na nossa sala da Escola Bíblica Dominical, em algum momento uma pessoa falou sobre essa questão da Irmã Socorro, tocou no assunto da igreja perseguida, até mencionei lá a história da minha visita aos irmãos da igreja perseguida lá no Oriente Médio, e aí a gente falando ali tudo, e alguém mencionando sobre a questão de como é perigosa essa ideia de imaginar que a gente precise passar por perseguição para saber quem de fato é crente. Como que diz assim, aquele povo lá da igreja perseguida, aquele povo lá é crente de verdade. Porque é um povo que assume um compromisso com Cristo, mesmo sujeito a ser abandonado pela família, mesmo sujeito à prisão, mesmo sujeito a apanhar, mesmo sujeito a um monte de coisa, e a pessoa está lá assumindo um compromisso com Cristo. E parece que na nossa realidade, às vezes, é tão fácil ser cristão, tão fácil, abre aspas, ser cristão, que às vezes você diz, não, eu quero abraçar esse rótulo.
Porque é tão legal, né? É um povo tão bacana, a gente vai lá para a igreja, e a gente tem um monte de amigo, e a gente frequenta um pequeno grupo, e é muito maravilhoso, a gente está lá em comunhão com os nossos irmãos, sendo que a vida cristã, ela não pode ser simplesmente uma acomodação de se gostar de estar em meio do povo de Deus, ou de se gostar de estar na igreja, ou de se gostar de música evangélica, ou algo desse tipo. A gente não pode ser um crente morno. A gente não pode ser uma pessoa que simplesmente vive a vida como se não tivesse um compromisso de fato genuíno com o Senhor Jesus Cristo. O nosso encontro com Cristo precisa gerar em nós uma transformação radical nas nossas vidas. E é interessante a recomendação que ele dá para a igreja de Laodiceia. Ele diz: aconselho-te que de mim, versículo 18, que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírios para ungir os olhos, a fim de que vejas. É muito interessante, né, que o Apocalipse ele usa essas figuras que às vezes não são tão simples, né? Então, ele chega e diz assim: olha, você tem que deixar de ser crente morno. Tem que deixar de ter compromisso só com as coisas terrenas, de planejar o teu futuro pensando só em coisas terrenas, e precisa de fato viver para o Senhor. Tá, que bom. E o que eu tenho que fazer para isso? Você tem que comprar vestiduras brancas, colocar o colírio nos teus olhos e comprar ouro refinado pelo fogo. Certo? Então, comprar ouro refinado pelo branco, vestir vestiduras brancas e passar um colírio nos olhos. E aí, às vezes, esse tipo de nomenclatura, inclusive, é por isso que não se recomenda que o crente que não tem um certo grau de conhecimento bíblico já vá ler o Apocalipse, porque ele vai provavelmente ter muita dificuldade de entender. Porque a linguagem apocalíptica é uma linguagem cheia de figuras que, às vezes, não são tão simples assim de entender. Mas a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ele vai falar que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vocês lembram o que ele tinha dito no versículo 17? No versículo 17 ele tinha falado que, olha, vocês dizem que são ricos e abastados e que não precisam de coisa alguma. É aquela questão da autossuficiência, do ser humano, da gente ser autossuficiente, da gente achar que a gente já tem tudo o que precisa, que a gente consegue conquistar as coisas que a gente tem o controle sobre a situação e que a gente já é rico, que eu sou abastado, que não preciso de nada. Às vezes a gente fala, né, que por exemplo, mais fácil você pregar o evangelho no meio de uma comunidade carente, porque aquelas pessoas sabem que precisam de algo, precisam de muitas coisas, e às vezes quando você vai pregar no meio de uma pessoa que é abastada financeiramente, às vezes você fica pensando, mas eu vou falar que essa pessoa não precisa de nada. E aí ele vai dizer, olha, você pensa que não precisa de coisa alguma, mas você nem sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, isso é miserável não é xingamento não, tá? É miserável, pobre, cego e nu. Então ele vai chegar e vai dizer que a primeira coisa que ele tem que fazer é suprir a pobreza dele. Mas não é uma pobreza de natureza material, porque a pessoa se dizia abastada, a pessoa se dizia rica. Ele está falando que ele precisa comprar ouro refinado pelo fogo. E o que a gente está pensando aqui muitas vezes é que a gente não pode ficar preocupando a nossa vida inteira somente em atender e suprir os nossos desejos materiais, a conquistar as coisas que a gente tem planos. Normalmente a gente tem muitos planos de futuro, e isso é normal. E a gente planeja muitas coisas na área financeira, e isso é normal. O problema é que às vezes a gente fica só nisso, e a gente não pensa na questão espiritual, a gente não busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A gente está todos os dias preocupado com as questões materiais e se esquecendo de fato do que é essencial, do que é de fato mais importante. Não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta nada eu conquistar todas as riquezas materiais que se possa imaginar e perder a minha alma e sofrer eternamente. Então eu preciso saber, que eu preciso ter consciência de que apesar de talvez ter as coisas materiais aqui nessa terra que me bastem, isso não me basta. Às vezes eu não tenho percebido, se eu estou preocupado somente com isso, o quanto eu sou na verdade infeliz, o quanto eu sou miserável, o quanto eu sou pobre. E a gente precisa pensar de não acumular tesouros nessa terra, mas acumular principalmente tesouros lá no céu. Essa deve ser a nossa prioridade.
Não tem pecado você acumular tesouros nessa terra, mas esse não pode ser o foco da nossa vida. Não tem problema você pensar na construção de coisas materiais, mas isso não pode ser o nosso foco. Porque às vezes até no nosso meio, dito evangélico, nas nossas pregações, até lá esse tem sido o foco. Da prosperidade material, da riqueza financeira. De que Deus vai abrir porta, que Deus vai abençoar o teu negócio, que você vai ficar rico. E as pessoas se voltam exclusivamente para aquilo que é material. A gente precisa lembrar de fato, pegar e pensar que o mais importante é juntar tesouros lá no céu. Onde não há dor, onde não se perde, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não come, onde nada disso acontece. E aí ele vai falar depois... Porque ele tinha dito que que os irmãos lá de Laodiceia eram pobres, miseráveis, aí chamou também de cego. E para curar a cegueira, ele falou aqui de colírio, para ungir os olhos a fim de que vejas. E essa cegueira aqui, eu não sei, existe algum colírio que cure cegueira, Simone? Acho que não, né? Não existe nenhum colírio que cure cegueira. Existe cirurgia que às vezes, dependendo do caso que for, pode ser que resolva. Mas não existe colírio que cure cegueira. Ninguém está falando de cegueira física. Ninguém está falando de não poder enxergar com os olhos fisicamente falando. A gente está falando daquela cegueira de natureza espiritual. Daquela que lá em Isaías 59, se você olhar lá com calma em casa, você vai ver que ele vai falar que tantas vezes a gente anda apalpando e andando como se fosse cego, sem enxergar nada. Porque a gente anda tropeçando ao meio-dia, no meio das trevas. Ele vai dizer lá em Isaías. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti. Então, tanto Isaías apontou sobre a realidade da cegueira espiritual, quanto no Evangelho de João, também Jesus Cristo mandando falar ao mensageiro, ao anjo da igreja de Laodiceia, também da cegueira espiritual. Que tantas vezes a gente está vendo tudo fisicamente falando, mas às vezes a gente não está vendo as coisas com o olhar espiritual. Não está pensando, por exemplo, num tempo louco como esse que a gente vive, num tempo difícil como a gente tem vivido, começar a olhar por todas essas coisas, para todas essas coisas, sobre a ótica espiritual, sobre o que o Senhor tem a ensinar para a minha vida numa situação como essa, sobre como que o Senhor pode me orientar nessa situação, como eu preciso aprender a me desprender de depender tanto das coisas terrenas e me apegar mais ao Senhor. Em tempos de incerteza como esse que a gente vive, uma das melhores maneiras de não andar ansioso é justamente desprendendo um pouco os nossos olhos das coisas que a gente pode ver e começar a olhar para aquelas que os nossos olhos, fisicamente falando, não podem ver, mas aquelas de natureza espiritual, lembrando da soberania de Deus, do poder de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, do governo soberano dele sobre todas as coisas, e lembrar que a nossa vida está diante do seu cuidado, está diante do controle de todas as coisas que ele tem. E é interessante que quando ele fala aqui da cegueira espiritual, e no mesmo versículo, né, ainda ele vai falar que uma das coisas que tem que fazer também, porque ele tinha falado que era nu, e aí ele vai falar para a gente botar as vestiduras brancas. Né? Então ele tinha falado que era nu e manda colocar vestiduras brancas. E a gente sabe, isso é mencionado algumas vezes no Apocalipse. No próprio capítulo 3, no versículo 5, ele fala que o vencedor será vestido de vestiduras brancas. E que de maneira nenhuma apagará o nome dele do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai. Lá no capítulo 7, ele vai falar também sobre vestiduras brancas. No versículo 15, ele vai dizer que são pessoas que lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, porque se acham diante do trono de Deus. Então a gente precisa ter a consciência, meus irmãos, que nada é mais importante do que de verdade estar lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Agora a gente precisa lembrar que eu não posso e aí vem a grande questão, é que não tem situação de um servo de Deus, de uma pessoa lavada pelo sangue do Cordeiro, de uma pessoa que realmente viveu e experimentou o novo nascimento, ser um crente morno. Ou é crente, e eu gosto dessa nomenclatura velha mesmo, do crente, ou não é crente. Se a pessoa é o crente Raimundo, se é morno, não encontrou ainda o Senhor Jesus Cristo de verdade. Não é nova criatura ainda.
Porque a gente precisa, na verdade, passar pelo novo nascimento. E a novidade de vida em Cristo Jesus não é fruto do meu fortalecimento simplesmente no Senhor, mas é fruto principalmente daquilo que Jesus Cristo fez em mim, da obra do Espírito Santo de Deus na minha vida, me fazendo nova criatura. E esse mesmo Espírito Santo que passa a habitar em cada um de nós, é que vai nos fortalecer e nos guiar no centro da sua vontade, no centro da sua palavra. Se você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, se você recebeu as vestiduras brancas, se o seu nome está escrito no livro da vida, você não tem que temer a morte. Você não tem que temer a volta do Senhor Jesus Cristo, pelo contrário. Deve dizer, volta, Senhor. Porque casar é bom, ter filho é bom, passar em concurso é bom, mas muito melhor é viver lá na glória com o Senhor. É incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa. Então eu preciso olhar para a volta do Senhor Jesus Cristo e dizer, a minha vida, eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu não tenho que temer a volta do Senhor Jesus Cristo. Posso temer no sentido de pensar naqueles que ainda não receberam a palavra. E olhar para a vida deles e pensar, o que eu posso fazer para que essas pessoas também alcancem o Senhor Jesus Cristo. Se você é um servo de Deus, se você é um crente em Jesus Cristo, você já colocou a vestidura branca. Já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Se o Espírito Santo de Deus habita na sua vida, o sangue de Jesus Cristo já te limpou de todas as transgressões, você não é mais para ser cego espiritualmente falando. Mas a gente precisa lembrar que a gente precisa de fato viver cada vez mais crescendo no conhecimento do Senhor. E aí fica o desafio para aquele que porventura nos acompanha pela internet, ou para aquele que não está aqui, que você pode pensar em ser a melhor pessoa do mundo, mas você nunca será, de fato, uma pessoa que seja digna de entrar no céu, porque nenhum de nós o é. Nós só somos dignos de poder, de fato, dizer, Maranata, vem Senhor Jesus Cristo. Obrigado, porque eu sei que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Saber que Jesus Cristo vai voltar e não ter isso com medo, porque eu tenho uma convicção da obra do que o Espírito Santo de Deus fez em mim, porque eu sei do que o sacrifício de Cristo na cruz fez por mim. E eu sei que os meus pecados foram apagados em Cristo Jesus. Então esse é o primeiro elemento fundamental, que eu deixei para o final, mas é o mais importante. É o elemento fundamental de todas as coisas. E a outra é que eu, sendo crente em Jesus Cristo, eu tenho sim que buscar cada vez mais pensar nas coisas do alto, pensar em construir riquezas não aqui nessa terra, mas lá no céu, a juntar tesouros lá em cima e não aqui embaixo, que eu devo sim ter cuidado se eu não ando cego espiritualmente, vislumbrado pelas coisas dessa terra, mas que eu possa de fato tantas vezes esquecer de tantas coisas que estão ao meu redor e olhar principalmente para o alto, olhar para o Senhor, olhar para as questões de natureza espiritual. Às vezes a gente se preocupa com tanta coisa de natureza terrena e passageira, e se esquece de fato daquilo que é mais importante. O texto da palavra do Senhor nos desafia a lembrar que a gente possa, de fato, viver com perseverança esse tempo difícil que a gente tem passado. Que a gente possa não se deixar moldar pelas paixões terrenas, mas de fato andar como servo do Senhor. Usando a nossa vestidura branca, e aqui não é para ninguém ficar andando de roupa branca por causa disso, é a questão mesmo de natureza espiritual. Enxergando as coisas com um prisma espiritual e construindo de fato tesouros lá na glória. Que nós possamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, ser sempre achada, santa e irrepreensível, vivendo para a sua honra e para a sua glória, glorificando o nome do Senhor todos os dias das nossas vidas.